Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Vida de Consultor de Energia. Hoje estou aqui com um convidado ilustre, que é o Igor. O Igor é membro da comunidade Energias, é nosso aluno antigo aqui, e eu acompanhei a trajetória do Igor e eu vejo o quanto ele se destacou, o quanto ele evoluiu na consultoria de energia. Ele começou lá sendo estagiário, depois projetista, e aí montou sua empresa, hoje é empresário, consultor. Então, boas-vindas, Igor. Obrigada por aceitar o convite de participar aqui da nossa série. Joia, é um prazer sempre, né, falar com você, toda a equipe Energias. Eu me sinto muito grato, né, pela comunidade em si, porque eu cresci muito lá dentro, igual você falou, consegui expandir muito os conhecimentos e hoje é uma parte bem bacana aí da minha parte profissional, da minha vida profissional, foi graças a essa parceria que tem dado muito certo, né? Sou um membro mais antigo, estou há mais de 3 anos, e sempre é um prazer. Muito bom. Igor, você com certeza será uma grande inspiração para as pessoas que assistirem aqui, que ouvirem a nossa série. E eu queria que você começasse contando quais são as atividades que vocês desempenham aí rapidamente, depois a gente aprofunda um pouco mais. Mas o que eu mais gosto, gente, que é que o Igor conseguiu literalmente fazer do limão uma limonada, porque todo mundo sabe que o setor solar passou e passa por alguns percalços, né, relacionados à negativa de distribuidora, inversão de fluxo, uma série de pontos aí difíceis, e várias empresas tiveram que fechar suas portas, né, e outras se reinventaram, como é o caso do Igor. Então, queria que você contasse um pouquinho com o que vocês atuam hoje, Igor, qual é a especialidade aí de vocês? Sim, eu estou no ramo solar desde 2015. Então, eu entrei numa integradora em 2015, estagiário, depois passei para desenhista, projetista, depois formei na graduação na engenharia elétrica, virei um engenheiro da empresa, depois gerente de projetos, e eu tive bastante experiência com projetos, com instalação, com manutenção, e o mercado ele estava passando por aquele burburinho. Eu decidi sair da empresa, a princípio, ter algumas parcerias com outras integradoras, para ser projetista de outras integradoras, só que aí veio, né, o final de 2022, foi aquela loucura, depois, no começo de 2023, com a lei já em vigor, e também alguns outros problemas que foram acontecendo, eu fui distanciando um pouco dessa parte de projeto. E era o que eu sabia fazer, né? Então, eu precisei pensar em outras formas. Eu falo de Minas. Minas está com um problema muito grande atualmente, né, de inversão de fluxo. E aí, por isso, nós percebemos que aqui dentro o nosso principal foco seria a gestão de ativos energéticos. O que é uma gestão de ativo? Hoje, nós trabalhamos com usinas, entre aspas, abandonadas. Usinas que ou os integradores não fazem o serviço de gestão, de acompanhamento, de performance, ou essa empresa já não existe mais, principalmente por esses problemas que foram acontecendo e a falta de profissionalização também aí dos profissionais. Só no ano passado, no último estudo que eu vi, Joy, mais de 800 integradoras quebraram, elas fecharam as portas aqui em Minas. Então, a gente percebeu aí um mercado muito, muito grande para a gente poder adentrar, né? São milhares e milhares de clientes órfãos, né? A gente até brinca aqui que a gente está adotando esses clientes porque eles fizeram um investimento naquela usina e aquela usina tem que trazer um retorno para eles financeiro para que o payback se pague, para que o investimento se pague e assim por diante. E nós estamos tendo aí uma visão do mercado muito bacana, porque a gente está conseguindo ver que tem uma demanda muito grande mesmo, e que não tem profissionais para atender toda essa demanda. Então, a gente está crescendo, né? A gente era em home office, hoje já tem um escritório, a gente não tinha funcionário, hoje a gente já tem. Então, a gente está crescendo justamente
para poder atender. Mas o principal hoje é a parte de acompanhamento e monitoramento das usinas, além, é claro, dos acompanhamentos das faturas de energia, porque não adianta a usina estar funcionando perfeitamente bem e as faturas não estarem sendo auditadas, está sendo cobrado errado, não está direcionando a energia para a forma correta. Então, acaba que os dois principais pilares da empresa é monitoramento e faturas. E aí a gente tem criado um leque de outros produtos para poder abastecer essa cadeia formada por esses dois principais pilares. É isso que hoje nós estamos trabalhando aqui na nossa empresa. Perfeito, Igor. É muito bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam muito limitadas, né? Na Solar, principalmente, eu vejo isso. É só buscar novos leads, fechar novos contratos, vender novos projetos, e fica uma bola de neve sobre isso, sem olhar para as oportunidades que existem no mercado, que são diversas, como você citou. Então, acredito que se as empresas tivessem, assim como você, se reinventado, buscado outras soluções e realmente se posicionado como uma consultoria de energia, tendo outros parceiros, abordando aí outras formas de eficiência e economia, a história poderia ser diferente, né? Então, eu queria saber, para você, assim, o que mudou quando você resolveu se posicionar como um consultor de energia? O que é ser um consultor de energia para você? Mudou muita coisa porque eu pude mostrar que o serviço ele tem que ser mais técnico. Eu, por si só, já sou uma pessoa técnica, né? Eu não tenho um viés tão comercial, meu viés é quase que 100% técnico, eu tenho que me controlar para falar com os clientes. Infelizmente, eu não tenho 100% dom do energista, de falar de uma forma tão clara. Então, acabou que isso me ajudou, porque eu estou melhorando essa parte e automaticamente eu estou levando informação técnica para o cliente. No caso, o consultor de energia, Joy, ele, no meu ponto de vista, ele é aquele profissional que ele vai levar a melhor solução para o cliente, só que ele não pode ter apego a nenhum viés e nenhum interesse, porque senão a análise dele fica uma análise, né, enviesada, e aí ele vai estar distorcendo. Por que eu falo isso? Porque, igual você falou, muita gente focou somente no solar. Não, pegou a fatura de energia do cliente e, beleza, quanto que você precisa de usina? Precisa de tanto, pronto. Às vezes o cliente poderia colocar um aquecimento de água, reduzir o valor da fatura, automaticamente reduziria o valor da energia elétrica. Mas foi uma parte muito, assim, que eu surfei também essa onda de levar isso para o cliente. Só que aí a gente vai amadurecendo, vai melhorando, vai tendo boas ideias, e aí a gente começa a perceber que não é só isso. Eu fui muito enviesado e agora, né, estou trabalhando justamente para, não sei, então, levar outras informações para o cliente, levar possibilidade de melhoria nos seus contratos de fatura, que é muito negligenciado. Eu, como engenheiro eletricista, Joy, eu fico até triste, porque a parte elétrica de uma obra, independente se é usina, se é residência, é a parte mais negligenciada. O pessoal não se preocupa com o projeto elétrico, ele não sabe que dentro de um bom projeto ele consegue economizar 40% dos materiais e assim por diante. Então, eu tento sempre levar essa solução para o cliente, e aí levar soluções que também são regionalizadas. Eu falo de Varginha, aqui do sul de Minas, uma cidade de 140 mil habitantes, e onde eu não tenho uma parte industrial tão forte. Então, hoje, por exemplo, como um dos pilares da consultoria de energia, a parte de eficiência energética, de retrofit, eu não tenho na minha empresa porque eu não tenho público-alvo. Mas estou estudando, a gente está trazendo aqui para a empresa alguns outros pilares, como, por exemplo, selo verde, ESG. Então, assim, são coisas que vão agregar porque o meu público é muito rural. Então, eu tenho aonde atacar, né? E o consultor de energia, eu acredito que seja isso. Quando eu me posicionei como consultor, eu pude passar uma autoridade maior. Hoje, eu sou, falo eu, mas a empresa, tá? De modo geral, responsável pela parte energética de várias empresas. Nossos clientes, chega lá pessoal de cooperativa, chega o pessoal vendendo equipamento, chega o pessoal vendendo
Equipamento que eu falo pode ser até um motor propondo alguma coisa, ele já fala, ó, quem cuida da parte elétrica e energética da nossa empresa é essa empresa aqui. Então, eu sou o responsável por levar a melhor solução. No final, o nosso relatório indica aquilo que o cliente vai fazer ou não vai fazer, de acordo com as premissas dele, é claro, se vai ter investimento, se não vai. Mas eu acho que isso é muito importante porque o consultor, ele toma frente das negociações. E o primeiro problema que acontece, ou a primeira empresa que passa, que seja da parte energética, propondo alguma coisa, eles nem escutam, eles já falam, ó, trata com tal pessoa que se for bacana, eles vão filtrar e vão trazer para mim de novo. Inclusive outros problemas, energia que cai, disjuntor que desarma, a gente acaba pegando uma série de outras coisas que a gente não previa, tá? Mas é onde a gente se posiciona. E o principal disso tudo, que eu sempre levo para o cliente, eu gosto muito de uma frase que o peixe não vê a água, porque ele está dentro da água. Então, você ter um olhar sem viés, sem interesse, de fora, olhando para aquele negócio, né, de fato faz sentido a consultoria. Então, a consultoria, no meu ponto de vista, é olhar para o negócio do cliente como se fosse seu, porém com um olhar de fora para levar a melhor solução. Muito bom, Igor. É exatamente isso. Se todo profissional que trabalhasse hoje com energia solar ou com qualquer área da elétrica, porque às vezes a gente está falando de um projetista que também poderia assumir esse papel tranquilamente se ele entendesse quais são as soluções, se focasse, capacitasse, e aí poderia estar sendo o responsável pela energia das empresas, né? E é exatamente isso que você falou. Cada empresário, ele está preocupado ali com o seu negócio, com o seu business, ele não quer saber de energia, ele não quer saber se o disjuntor está bem dimensionado ou não, se a fatura veio correta ou não. Então, ele precisa de alguém que faça essa auditoria. E aí, falando nisso, Igor, auditoria de fatura é com vocês mesmos, né? Você trabalha muito com isso, eu sei que você também gosta muito de mexer em planilha, assim como eu, e eu queria que você comentasse um pouquinho de como que vocês fazem a auditoria de faturas de energia. Não, minha mesa é só fatura de energia, o dia inteiro. E assim, é exatamente algo que eu gosto, é algo que é complexo para o leigo, então por isso que a capacitação, né, todo dia a gente vai aprendendo uma coisa a mais, as concessionárias não têm uma padronização, então aquilo que está escrito em uma concessionária não está escrito em outra, a forma de calcular de uma é diferente de outra. Quando a gente está falando de energia solar, a gente está falando de atender clientes que em um estado eu tenho isenção de ICMS numa parte, outra eu não tenho, outra. Então, assim, fica uma bola de neve. Por isso que a gente precisa estudar muito sobre essa parte de fatura. Eu falo que o consultor de energia, o Joy, ele tem que ter algumas habilidades, que eu falo que é o ABCD da consultoria. Primeiro, ele tem que ser atencioso nos detalhes, porque na fatura de energia, aqueles números pequenininhos, a diferença às vezes é muito grande. Então, ele tem que ser detalhista, ele tem que ser atencioso, né? Ele tem que ter uma boa escutativa. O meu cliente me passa os problemas. Então, o B da boa escutativa. O C, ele tem que ser comprometido com o resultado. O resultado de quem? Do cliente, né? E o D, ele tem que ser dedicado nas capacitações. Então, eu me dedico semanalmente, mensalmente, assim, tenho minha programação de estudo, não abro mão para justamente estar podendo levar essa melhor análise para o cliente. Por quê? Falando um pouco ainda do fotovoltaico, no ano passado começou a cobrança da TUSD-G. E eu peguei muitos casos onde estavam cobrando ultrapassagem de TUSD-G, porque o pessoal não sabia o que era, só aparecia na fatura, e às vezes era 4, 5 mil. Então, ano passado, eu surfei muito nessa onda. Tá? Hoje ainda aparecem empresas que não sabem o que estão acontecendo. Então, fazer toda a análise da fatura, ela passa desde a parte de cobrança e compensação de energia, focado mais na parte, né, da geração distribuída. Hoje a gente tem clientes que são GD1, GD2, tem que saber se está cobrando, né, o fio B de forma correta, se não está.
se não está cobrando em duplicidade. Então, a gente faz toda essa análise de faturas em questão dessa parte de cobrança. Tem os contratos de energia, saber se a modalidade tarifária está certa ou não, a gente faz. Toda a parte de estudo de demanda, contrato de demanda, se vai ser sazonal, se vai ser irrigante, se ele, não, vamos contratar um valor base aqui, o valor está alto, está baixo, estou pagando multa, não está. Então, a gente entra nesse esquema, nessa parte também. Tá? Na parte de reativo, a gente tem um parceiro que faz a parte de instalação de bancos de capacitores e tudo mais, a gente leva isso, porque uma coisa que o consultor precisa ter bastante é network, ele precisa saber quem faz, porque ele não vai conseguir fazer tudo. Então, essa parte de reativo, por exemplo, né, eu acabo passando para um outro engenheiro, amigo meu, que faz todo esse estudo. Tá? Então, a importância de ter boas parcerias, né, Igor? Excelente. Eu acho que parceria é tudo em questão do seu negócio, né? Então, a gente faz toda essa análise de fatura. Hoje, Joy, a gente está com mais ou menos 250 faturas auditadas por mês aqui dentro da empresa. Uma empresa que começou em 2022, mas começou com esse foco quase que no meio do ano passado. Então, a gente está falando nem de um ano, são mais de 250 faturas, 80% grupo B, e os outros 20% grupo A, a gente olha uma por mês. Uma por uma. Muito bom, muito bom. Imagina, né? Quem trabalha com fatura sabe que às vezes aparece alguma coisa ali, e aí se você não está atento, você pode facilmente pagar a mais, né? Porque às vezes você pensa, a distribuidora não vai errar. Imagina que a distribuidora vai errar, né? A CEMIG não erra, a Celesc não erra. Será que é bem por aí? Igor, já que você está falando sobre isso, eu queria que você trouxesse para a gente aí alguns cases. Eu tenho certeza de que se você falar algum case, aí vai ter alguma coisa relacionado a erro de fatura ou algo nesse sentido. Então, traz para a gente, porque sabe que a Energisa a gente gosta de ver na prática, né? Então, conta aí para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, quais são aprendizados aí que você já teve, cases que você já resolveu, para que a gente possa tomar como um exemplo. Os problemas, eles aparecem todo dia, né? A gente só não pode deixar o problema crescer para a gente, em cima da gente, porque é muita coisa. Concessionária, hoje, é o meu maior problema. Tem dia que eu perco 40, 50 minutos no telefone para tentar solucionar alguma coisa, uma cobrança indevida. Aqui na CEMIG, a CEMIG terceirizou muita parte de instalação. Então, todos os meus clientes que são tem o padrão com uma medição indireta, eu vou no local para analisar, porque em 80% dos casos o TC, que é o equipamento lá dentro do padrão que faz essa medição, ele está invertido. Então, se você não olhar isso de perto, o que pode acontecer? No primeiro mês, em vez de vir 10 mil de saldo para mandar para um outro ponto, vem uma fatura de 10 mil, porque ele inverte. O que era para ser geração vira consumo, o que era para ser consumo vira geração. Isso é muito, muito, muito comum mesmo. Então, acaba que a gente tem que, às vezes, ainda ir para campo para analisar muita coisa, principalmente em questão de padrão. A gente já vai por si só para analisar as particularidades da usina, mas tem muito problema de refaturamento. Eu preciso refaturar muitas faturas, e aí o problema num padrão vai ter que refaturar tanto a usina quanto as beneficiárias. Então, vira uma bola de neve que tem que saber, né, lidar. E juntando, Joy, os nossos dois principais serviços, que é o monitoramento, o acompanhamento da usina, junto com as faturas, alguns cases que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, eu tenho muito problema de ajuste de saldo, mas muito. Por quê? O pessoal faz a usina, a empresa integradora não faz o reajuste, ela faz aquela primeira parte contratual, né, de apenas fazer o primeiro pente fino, e depois, passa 6, 7 meses, o consumo é muito dinâmico. Eu tiro de um lugar, eu mudo para outro, tudo mais, o consumo. Mas o envio é através de um percentual. Né? Pelo menos aqui na CEMIG, a gente ainda trabalha 100% com envio de percentual e não com priorização de demanda. Tá? Então, nesse caso, o que é muito importante?
ter uma avaliação dinâmica, de fato, entre excedente de energia e a parte de mandar o excedente ao consumo. Só para você ter uma ideia, Joy, eu tenho um cliente que hoje ele tem somado em 4 faturas 550 mil quilowatts de saldo acumulado. Esse saldo, ele foi acumulado, ele acumula em torno de 20 mil todos os meses. Então, a gente está em negociação para ver o que faz, aonde que manda, se vai ter que mexer com titularidade, o que a gente vai fazer. Porque se somar o que ele tem de quilowatt hoje, em termos monetários, é praticamente o preço dessa usina que ele pagou. Então, ele não está usando, ele fez super dimensionado, assim, super que eu falo 80% acima do que ele precisava. Não é nem super, é mega hiperdimensionado. Com certeza. E ainda diminuiu o consumo, porque ele tinha uma previsão rural, diminuiu esse consumo. E hoje existem familiares dele, pontos que ele é sócio, que estão pagando energia. Então, a gente hoje está trabalhando nisso. A legislação, infelizmente, não está muito para o nosso lado. A gente não tem um mecanismo legal de fazer essas substituições, trocas, que seja uma forma tão fácil, né? Tem outros mecanismos que a gente usa, troca de titularidade e assim por diante. Estamos trabalhando para tentar reaver esse valor, mas é um valor muito, muito alto, né? Outro ponto também em relação à fatura e também em questão de usina. Eu tenho uma usina de 112 quilowatts que ela manda para 26 faturas. Então, ela manda um pouquinho para cada um, né? Ela tem lá seus 15 mil quilowatts mensal de geração, ela manda um pouquinho para cada. Antes da gente entrar com esse cliente, ele tinha 38 mil de saldo acumulado somando os pontos, e tinha faturas que ele somando estava pagando 4 mil. Hoje, todas as faturas deles estão pagando o mínimo e a gente está fazendo esse controle de saldo. Só dentro dessa organização, dele não precisar pagar esses 4 mil reais para a concessionária, porque ele tem saldo e vai usando esse saldo aos poucos, de ter essa gestão, porque esses 38 mil é um dinheiro, mas que estava guardado, né, em saldo, e se ele não usasse, ele vai perder, e muitos clientes não sabem que perde, tá? Tem cliente que fala assim, não, tá saldo aí, eu não vou mexer, mas não sabe que tem um prazo legal, como é que funciona. Então, somente esses 4 mil, ele paga a gente quase 5 meses. Então, a nossa função aqui dentro, Joy, como consultor, é não levar um custo a mais para o cliente. É, de fato, que o nosso serviço nos pague e ainda sobre lucro para o cliente final, tá? Então, a gente sempre brinca muito com isso. Eu não entro no negócio de um cliente se for para ser só um custo a mais, para trazer, de fato, esse retorno, e eu acho que todo consultor tem que ter esse pensamento. Outros pontos importantes, Joy, em relação à fatura, que eu tenho um cliente, por exemplo, que a CEMIG fez uma cobrança indevida dele, ele pagou a fatura, a gente viu que estava errado depois, assim, ele não era nosso cliente na época, a gente conseguiu voltar lá na concessionária, mostrar que estava errado e a concessionária ressarciu ele. E esse ressarcimento não foi do que ele pagou, porque como foi erro da concessionária, por lei, ela tem que ir em dobro. Então, somente esse ressarcimento em dobro para o cliente já pagou a gente 6 meses. Então, são coisas que já vão trazendo benefício, né? Antes de ter essa parte de monitoramento conosco, ele me chamou para fazer uma avaliação e depois ele passou o monitoramento que ele tinha, o monitoramento que o próprio integrador passou para ele. E o monitoramento estava lá, usina ok, online, funcionando certinho, 7 inversores funcionando online, ok. Só que a gente olhou que um inversor estava com uma geração anual muito abaixo das outras. E a gente foi em campo para saber se de fato a quantidade de strings que estava entrando nesse inversor era diferente dos demais ou não. E nós verificamos que tinha um MPPT do inversor não estava funcionando. E isso perdurou, depois a gente foi analisando, né, estratificando melhor os dados. Por 8 meses, um MPPT de 7 inversores não funcionou, não estava funcionando, e isso trouxe 19 mil de prejuízo para esse cliente. E a gente bate muito na tecla com o cliente que, infelizmente, o aplicativo que um integrador instala, ele é muito mais comercial do que técnico. Então, ele não vai apitar por qualquer probleminha em campo.
Tá? Então, a gente bate muito na tecla disso para justamente convencer o cliente, né, que o melhor é ter uma equipe especializada, um consultor de energia, de fato, para cuidar dos assuntos de energia dele. Era uma pergunta que eu queria te fazer, Igor, sobre os aplicativos de monitoramento. Quais você já testou e qual você indica para o pessoal? Sim. Hoje, os dois maiores players do mercado é a SolarZ e a SolarView. Ambos, eles fazem o monitoramento da usina e eles têm as opções pagas para você poder baixar as faturas e gerar um relatório final para o cliente. Só que, o que eles fazem? Eles pegam exatamente aquilo que o aplicativo raiz, por exemplo, o aplicativo da Fronius, ele pega o dado daquele aplicativo da Fronius, se está online, se não está, se está em comunicação ou não está, e transfere para o aplicativo dele. Então, eu usei esses dois por um período de tempo, só que não dava o perfil técnico que eu precisava. Então, nesse caso, eu hoje não uso esses dois, porque aconteceu de um inversor estar offline em uma planta com 3 inversores e o aplicativo não acusar. Então, acabou que eu fui perdendo um pouco a confiança. Hoje eu estou em teste com outro aplicativo chamado PV Operation. Ele é mais técnico, ele mostra de fato alguns dados e hoje ele tem me atendido. Só que no que eu preciso, porque todo final de mês eu mando um relatório para um cliente. Então eu preciso mostrar para o cliente a usina dele performou bem, quanto que ele pagaria se ele não tivesse usina, se ele tem usina, qual foi o consumo simultâneo. Tem muito cliente que não sabe que existe o consumo simultâneo. Então ele fala, nossa, eu gastava 2.000, agora com a usina eu estou gastando 500. Mas ele não vê que os 1.500 foi simultâneo. Então eu montei um Excel quase como se fosse um programa, onde eu entro com os dados de geração e de fatura e ele me gera um relatório técnico. Então este relatório é o que eu envio para o cliente, mas eu utilizo diariamente o PV Operation em teste e os nativos do equipamento, da Grovat, da Fronius, para entrar e buscar mais e mais informações. Mas eu também, mesmo com os aplicativos, pelo menos uma vez por mês eu vou nas usinas, pelo menos as principais, as que eu vejo que tem mais problema, para olhar no display do inversor, para olhar nele, para tirar, para medir e tudo mais. Tá? Então, eu acabo usando mais esses softwares mesmo. E a planilha, que é o meu principal. Planilha é muito boa, inclusive. Perfeito, Igor. Uma pergunta assim que as pessoas principalmente os que estão começando na consultoria de energia me fazem como que eu cobro pelo meu serviço, né? E o engenheiro sempre teve esse dilema da precificação, né? Quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo, quanto vale a sua hora e quanto tempo você vai demorar para fazer esse projeto? Eu queria saber de você, assim, o que você recomenda para o pessoal, como você faz, qual conselho você pode dar para as pessoas que estão começando agora? Hoje, o modelo de negócio que eu atuo, ele é um modelo que eu tenho duas formas de renda. Uma renda recorrente e uma renda que depende de outros fatores. E por que eu falo isso? Porque se eu fosse viver só do recorrente, ia dar para sobreviver tranquilamente, mas não ia dar para crescer e tocar essa empresa. Eu falo da seguinte forma. Quando você está precificando um projeto, que eu também faço alguns projetos da parte elétrica, eu de fato precifico pela minha hora. Hoje, fazendo esse estudo de fatura e esse estudo de monitoramento das usinas, que é meu case principal, eu não posso cobrar por hora, porque senão às vezes eu inviabilizo o projeto do cliente final. Por exemplo, o cliente fez uma usina que gera 300 kW por dia. Um exemplo aqui em Minas é quase R$300. Se eu cobro dele 5 mil para fazer essa análise, eu estou tirando toda a rentabilidade da usina. Então eu não posso. Eu tenho que achar outras formas de ganhar também em cima disso. Então hoje o que eu faço eu só trabalho com usinas pelo menos de 40 kW para cima, tá? Minha meta é de 40 para cima, porque aí pelo menos já é uma usina que já gera uns 5 mil, 4.500 mensal e eu consigo aplicar essa minha fórmula. Pela quantidade de faturas, se for muitas faturas, eu vou colocando um acréscimozinho, um percentual em cima, mas geralmente eu cobro em torno de um dia e meio a 2 dias de geração. Se uma usina gera 15 mil
por mês, né, em torno de 500 por dia, eu vou cobrar entre 1,5 dia a 2 de geração, entre 750 e R$ 1.000 para fazer essa gestão por mês. Por quê? É o que eu mostro para o cliente. Eu falo, olha, eu fico com 2 dias da sua geração, o dia 1 e o dia 2 é meu. Do dia 3 ao dia 30 é seu. Mas eu te garanto que do dia 3 até o final do mês, você vai ter o máximo de geração possível com o menor problema possível em questão de gestão. Claro, pode acontecer um problema, a usina desligar, precisar trocar peça e assim por diante. E aí, pensando nisso, eu tenho essa minha parte, que é uma parte recorrente, então os meus contratos entram todos os meses através dessa recorrência. E deu problema no transformador do inversor do meu cliente. Eu tenho fornecedores que eu consigo indicar e ganhar em cima. Então, eu ganho um spreadzinho em cima da indicação de um transformador de confiança do cliente. Um disjuntor caiu, eu tenho um eletricista que ele vai, cobra o dia dele, eu ponho um pouquinho acima do valor e acabo ganhando mais um pouco. Então, é pensar em outras formas de ganhar financeiramente em cima do cliente para não passar um valor tão alto, porque sempre tem. No final do ano passado, nós ficamos com uma equipe 2 semanas dando manutenção, limpeza, reaperto elétrico, conexão, inspeção visual das maiores usinas. Então, a gente trabalha com manutenção preventiva, manutenção corretiva, com um spread de ganho em cima de indicações de parceiros, que comercialmente falando, isso é algo que tem que ser feito. E hoje a gente está trabalhando muito também, tendo um ganhozinho, quando dá, tá? Com algumas outras parcerias, como, por exemplo, cooperativas de energia. Eu tenho muitos clientes, Joy, que mesmo com usina, ainda falta 20, 15 mil quilowatts para poder abater, porque a usina não supre 100%. Então, ele pode ter uma parte usina e uma parte cooperativa de energia para ele ter lá os seus 10, 15% de desconto. Onde esse desconto ele já me paga, né? E dependendo da parceria com a cooperativa, você ainda pode ser remunerado pela própria cooperativa por ter levado esse cliente para eles. A mesma coisa no Mercado Livre. Então, acaba que eu tenho uma base de clientes com um valor recorrente, mas todo mês eu tenho aí um dinheirinho que entra através dos serviços alternativos de manutenção corretiva, preventiva, intermediação de contratos de energia. E isso eu gostaria de deixar muito claro, porque tem empresas, Joy, dessas cooperativas, que elas dão lá 20% de desconto, mas ela não remunera quem indica. Se é meu cliente, eu vou optar por isso, porque eu não estou enviesado pela parte financeira. Eu quero que o meu cliente tenha maior parte de lucro possível, de redução de energia possível. Tem outras que já remuneram o indicador. Então, é aquele intermédio. Hoje, a gente já está explorando um pouco mais clientes que não têm usina, mas que precisam de energia. Aí a gente vai pela remuneração, para ser de fato um intermediário. Eu não tenho usina, não tenho como colocar, ou a CEMIG não está liberando colocar, então agora eu quero energia compartilhada. Não é nosso cliente diretamente de fotovoltaica, a gente vai tentar sempre ganhar um pouquinho em cima. Né? E eu acho que o consultor trabalha muito disso, vai muito de onde ele está trabalhando, mas hoje eu trabalho com esse modelo de particularidade de ser mais uma receita recorrente, e eu criei um leque de opções para rentabilizar também em forma disso. Graças a Deus tem dado bastante certo mesmo. E eu acho que os 70% da minha renda mensal vem desse por fora, não da parte da parte mensal. A parte mensal paga os custos da empresa, tudo certinho, tiro um bom lucro. Hoje, eu com meu sócio tiramos um bom lucro, mas o grosso, que hoje tem ajudado a gente a investir, a gente está comprando carros aí para a empresa, está montando equipe própria de manutenção, a gente está expandindo com esses serviços alternativos que, infelizmente, não tem aí no mercado. Muito bom, Igor. Às vezes, óbvio, né? Entrar num mercado que às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Porque acho que uma das dificuldades que você e todos os outros consultores têm é muito novo, né? Para as pessoas que estão mais acostumadas com o vendedor de energia solar popular, né? Ou hoje também o vendedor de Mercado Livre. Então, mostrar isso para o cliente, mostrar a economia, o benefício que ele está tendo
com certeza foi o que agregou demais aqui na sua fala, e é um posicionamento que deve fazer muita diferença, mesmo em frente a essas dificuldades aí que vocês devem enfrentar por estar sendo pioneiro no mercado, né? Porque vocês estão aí numa região, como você mesmo disse, já não é uma região tão industrializada, então é muito menos conhecido ou menos popular a questão de eficiência energética, da problemática energética como um todo, né? Da importância energética também. Então, imagino que deva ser assim, desbravando, né? Passando no mato aqui, ó. Exatamente, a gente está dando foiçada aí mesmo, tirando o mato, né, por ser de fato um serviço novo, um serviço que as maiorias das empresas integradoras não prestam, porque de fato, Joyce, se você for colocar na ponta do lápis para uma integradora, o pós-venda, se ele não tiver um outro produto para vender para esse cliente, acaba que não é tão vantajoso, se você for colocar na ponta do lápis. Só que quando você tem outros produtos para poder oferecer, isso se torna algo rentável. Então, a maior dificuldade nossa é, de fato, por ser um serviço novo, e o principal é que aqui, pelo menos em Minas, tudo que envolve energia é muito custoso na questão do cliente. O cliente, ele compra uma pizza por 150, ele acha uma maravilha, mas ele pagar uma conta de 120 de energia dói no bolso. Então, a gente entrar em algo, até a gente mostrar para o cliente que ele não vai tirar dinheiro do bolso, que inclusive a gente vai dar dinheiro no bolso dele, que o nosso serviço vai se pagar, ainda demora um pouquinho, mas a gente, graças a Deus, está sendo bem recepcionado, né, dentro de todos esses itens. Hoje nós estamos aí com 27 clientes ativos mensalmente, que são os donos dessas usinas, desde usinas menores, usinas maiores. Hoje a gente está tomando conta aí de mais ou menos 2,3 megas. Lembrando que dessas 2,3 megas, acho que só 500 quilowatts, mais ou menos, que é de mini geração, o resto é micro. Então, são muitas usinas para a gente gerenciar. E de todos os contratos que nós fechamos nesse último ano, a gente não teve nenhum cliente que cancelou. Então, a gente está com uma taxa aí de 100% de clientes ativos, até porque a gente não, contratualmente falando, aí você entra para a parte do engenheiro, o engenheiro não é tão comercial. No nosso contrato não tem fidelidade. Se o cliente no próximo mês não quiser o nosso serviço, ele não paga multa nenhuma, nem os 10% que poderia ser cobrado, ele não paga multa, ele não paga absolutamente nada. E a gente não teve ainda nenhum problema de não aceitação ou de um rompimento de contrato. Muito bom, Igor. Nossa, muita informação rica, muita informação que com certeza agregou muito aqui no nosso episódio. Te agradeço por compartilhar e por ser essa pessoa que está sempre buscando, sempre estudando, e parabéns por tudo que você já conquistou, né, professor Igor também. E a Energia está sempre de portas abertas para você, tá? Muito obrigada. Joy, eu que agradeço essa oportunidade de poder mostrar um pouco do meu serviço. Se uma pessoa apenas foi impactada pelo que eu falei, ou dá um insight de modelo de negócio, ou alguma coisa nesse sentido, já vai ser válido. Eu bato muito na tecla de ser um bom consultor de energia, de levar a melhor solução para o cliente. Então, acaba que é um privilégio poder participar de projetos desse. Eu sou um fã incondicional do Energia, você sabe disso. Então, tudo que tem, eu gosto de participar. Estou igual arroz de festa, participo mesmo, porque eu acho que vale muito a pena passar esse pouco de conhecimento. E como você mesmo, né, falou, e eu gosto muito de educação, e eu acho que a educação é o que salva. Se hoje você me falar, Igor, as duas coisas que você mais gosta na vida, tirando o familiar e a minha cachorrinha, de coisas da vida em si, eu ia falar que era estudar / ensinar, né? E o meu Santos, que é o meu amor incondicional, meu time maravilhoso, são as duas coisas que eu mais gosto. Então, eu hoje sou professor universitário, leciono em algumas disciplinas na graduação de engenharia aqui numa faculdade, e eu me coloco à disposição para quem vê, né, essa gravação,
para quem tiver curiosidade, quem quiser mais informações, eu não escondo informação nenhuma, tá? Inclusive, se for meu concorrente, pode vir, a gente conversa, não tem problema nenhum, porque eu sou muito disso de passar informação para frente. Então, coloco aí os meus contatos também, Joy, à disposição de quem precisar para poder, os meus contatos particulares, para poder tirar dúvida, às vezes pensar no modelar uma parte da empresa, da pessoa, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que essa parte de informação, para mim, é o mais importante. Disseminar o pouquinho que eu sei, eu quero passar para frente. Maravilha, Igor. Vamos colocar seus contatos aqui abaixo do vídeo, na descrição. E obrigada. Você é igual eu, é um de outro estado, mas que torce para o time paulista, né? As pessoas falam, mas como é que você torce para o Corinthians se você é do Paraná e de Santa Catarina? Eu, não, é o meu time, ué. Amor a gente não escolhe. Não escolhe. Só o sofrimento, que ultimamente está muito. O sofrimento é compartilhado. Minha vida é tão boa que se não tivesse isso, Tem que esse é o ter, ponto. né? Tem que ter. Minha vida é maravilhosa, Deus tem abençoado muito a empresa, os amigos, as parcerias, então tem que ter um sofrimentozinho. Amém. Igor, obrigada mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até mais, gente.